Bem-vindos ao podcast Bem Direitinho, podcast feito para descomplicar os assuntos que afetam a vida de todos nós. E hoje, na companhia do meu amigo Manuel Messias, nós vamos tratar sobre o endividamento empresarial, passivo e estressado, e as maneiras que as empresas podem se utilizar para prevenir esse tipo de endividamento, né? Quem vai nos esclarecer hoje? Doutor André. Doutor André, para começar, muito obrigado pela sua vinda aqui nesse podcast. Obrigado por atender a nossa solicitação. E para eu não cometer pecado de omissão em relação ao seu currículo, à sua história, eu vou pedir ao senhor que, por gentileza, se apresente a nós aqui, aos nossos ouvintes, por gentileza. Obrigado. Meu nome é André Mota Fernandes Vieira, né? Eu tenho uma honra de dizer para vocês que esse métier é o que me acompanha, apesar de ter 30 anos de formado, nos meus últimos 15 anos tem sido voltado a isso que eu denomino de passivo estressado. É onde eu estou escrevendo no meu mestrado, é onde eu realmente me sinto muito bem em conversar, propagando essa teoria que eu já venho fazendo na prática há 15 anos. O senhor é formado há 30 anos, portanto? Sou formado pela Universidade de Fortaleza há 30 anos, tenho 2 pós-graduações e sou mestrando pela Universidade Autônoma de Portugal. Doutor André, para quem está nos assistindo possa entender, né, o que seria esse passivo estressado? Passivo estressado, Daniel, é aquela metodologia que você usa. Vamos usar alguns exemplos práticos. Vamos começar assim com uma busca e apreensão. Vamos começar com alienação fiduciária. O cidadão compra um carro, pega aquele carnê bem robusto, atrasa a primeira parcela, confiando que na ligação ele vai resolver, vai ganhar tempo. O banco já está entrando com a busca e apreensão, já notifica, já está entrando com a busca e apreensão. A liminar do banco em 24 horas deferida é um caso que o judiciário funciona muito bem, porque é um carimbo, é bem célere mesmo. É estranho esse celeridade. Não, mas não vem o caso, mas ele tem um veículo apreendido. Com isso, o que acontece? O veículo é levado a leilão. Do que o veículo é levado para leilão, ele tem 2 opções. Ele pode esconder o carro, se ele souber que tem busca e apreensão. Se ele esconder o carro, ele vai ficar com um carro que é impossibilitado de rodar, porque o Renajude já está bloqueado, e a dívida vai continuar. Então, essa decisão desse endividamento, o que aconteceu na prática com ele? Antes dele gerar esse endividamento, ele poderia muito bem estar tomando a iniciativa de vender o carro, de repassar para terceiro ou de renegociar a dívida. Isso eu não faço com frequência, porque isso realmente a gente tem que ver o que é que envolve de interesse para os nossos honorários. Eu já trabalhei para a GM, eu já fiz muita busca e apreensão. O que eu faço mesmo são dívidas bancárias voltadas a células de crédito rural, comercial e industrial. Nesse caso, as dívidas longas, quando você tem os encargos contratuais cobrados na prática, elas viram impagáveis. Então aí que você entra. Doutor André, essa nomenclatura, essa expressão endividamento estressado, foi o senhor que cunhou? Eu não sei se eu sou o pai da criança, não, mas assim, é o que eu estou escrevendo sobre isso, né? Estressado é porque às vezes você encontra um imóvel com dívida junto ao fisco, com problema com o confinante, você encontra um imóvel com um problema com o banco. Então, esse imóvel, esse ativo, digamos assim, ele tem vários donos, várias pessoas, tem a ex-mulher querendo também um pedaço, porque então esse passivo é estressado. De onde você puxar, tem gente querendo ser dono. O tema é passivo estressado, né? Passivo estressado. Essa que o senhor cunhou e com o qual o senhor vem trabalhando há bastante tempo. Pelo menos 15 anos. Perfeito. Notadamente para pessoas jurídicas.
O que vale ressaltar é o seguinte: a pessoa física, ela como co-obrigada, ela se envolve também na dívida, né? Quer seja numa cédula de crédito bancária, quer seja numa dívida ativa, ela acompanha a pessoa jurídica, né? Como co-obrigada. Então, quando a pessoa jurídica está endividada, a física vai junto, né? Perfeito. Sim. E dentre, como o senhor mesmo disse aí, né? Esse passivo estressado são aqueles bens que você perde ali você não pode dispor porque estão, por exemplo, no caso do imóvel, a dívida ela é averbada lá na matrícula do imóvel, você não pode dispor daquele bem. Sim. Né? Isso com relação à IPTU, com relação a dívidas trabalhistas também acontece. Perfeito, não é isso? Perfeito. Certo. De todos os lados que você puder. Às vezes tem dívida ambiental, a trabalhista também é frequente. O fisco é via de regra ter gravame, ter dívida com o fisco. A pessoa não tem certidão para poder vender o imóvel. Então, muitas vezes a pessoa não consegue resolver uma situação porque dentro daquela mesma situação existem várias outras em efeito cebola, em efeito cascata, né? Você vai pegando várias situações. E também, doutor, tá aquela situação, né? Muitas vezes eu vou fazer uma obra, não tenho uma licença, chega lá a fiscalização da prefeitura, aplica uma multa em mim. Eu não vou atrás de resolver, não recorro, não procuro um advogado para me orientar naquela situação. E aquele auto de infração, né? Ele gera uma dívida que, corrigida, vai alcançar valores altos, né? E quando o contribuinte não tem condição de fazer o pagamento daquele auto de infração, ele vai, obviamente, prejudicar ali o imóvel, porque vai ser constituído um título executivo, vai ser executado, vai cair alguma restrição em cima do bem, né? Exato. Vai estressar o bem, no caso. E né? ele vai impedir uma transação futura. Então, quer dizer, são medidas que a pessoa não toma na hora, que depois vão se agravando e, com isso, só tende a ir deixando para depois. Mas a conta chega. Engraçado, doutor, que às vezes o débito que recai sobre o imóvel é sobre uma pequena parte do imóvel, mas ela vai ganhando volume quando cuida que não está maior do que o valor do imóvel. Perfeito. Né? E aí o imóvel por si só não é o suficiente para responder pelo aquele débito. Doutor, eu indago para o senhor, qual é a diferença, se é que há, entre o superendividamento pessoa física e superendividamento pessoa jurídica? Há alguma distinção e há caminhos diferentes de atuação nessas duas espécies de passivo estressado? Tem. Né? A pessoa jurídica, você depende muito da origem do débito, né? Se for um débito fiscal, você interpreta de uma maneira; se for um débito, uma CDA, um crédito bancário, você interpreta de outro, né? Se a pessoa é avalista ou não é, ou se é só um interveniente hipotecante, se a pessoa só deu o imóvel em garantia por empréstimo de um terceiro, no caso é a figura do interveniente hipotecante, ele já tem um outro enquadramento, né? E aí também poderia ser um fiador. Um fiador. Né? Perfeito. Então você tem as múltiplas situações dentro o superendividamento pessoa física, ele veio cair no Código de Defesa do Consumidor, e aí tem lá as orientações, até, se eu entendi, uma certa obrigatoriedade de os credores abrirem uma negociação. Isso acontece também com o endividamento pessoa jurídica? Acontece. Todos os órgãos hoje, a meu ver, favorecem demais a busca pela solução da mediação. Você vê que, por exemplo, o próprio Banco do Nordeste passou de 2022 a 2024, tinha a Lei 14.166, que chegava a dar 90% de desconto para alguns passivos, né? Óbvio que essas dívidas não só vinham daquela lei que dava desconto, no caso do FNE. O fisco ele proporciona uma transação fiscal. A transação fiscal, ela nada mais é do que você pedir uma audiência com o procurador e expor sua situação, e dizer quanto é que você pode pagar e explicar por que é isso. Então, todas as maneiras que você pode imaginar de favorecimento da busca de solução existem. Agora tem o time. Perdeu esse time. Se perder esse time, você vai
E, doutor André, assim, qual seria o papel do advogado? Como o advogado poderia atuar junto a essas empresas que se encontram nessa situação de endividamento, né? Situação de bloqueio de bens, né? De penhora de bens? Qual seria o papel e assim, a atuação do advogado no sentido de prevenir e de sanar essas restrições? O papel do advogado é extremamente importante, né, em todos os atos, não só aconselhando, dizendo quais seriam os riscos e qual é a vantagem daquela solução. Você tem casos, por exemplo, de terrenos, de glebas de terra que viraram loteamentos. Quer dizer, a pessoa estava pegando o terreno, a gleba, a R$6, depois que ele loteou, ele vendeu a 60. Você teve um VGV exponencial. Você tem situações de terrenos que eram passivos estressados, hoje são prédios. Então você busca esse VGV para diluir, né, a dívida. Então o papel do advogado é orientar o cliente no que ele está perdendo, mas no que ele vai ganhar. Ó, você vai perder aqui, mas você vai ganhar muito mais aqui. Então aqui eu posso segurar seu processo, segurar, entre aspas, tantos anos, mas daqui para cá já não tem mais vantagem ficar com esse processo. Perfeito. Doutor André, o empresário hoje, o senhor trabalha muito com o empresário, ele é ouvido aberto a sugestões dos seus assessores, no caso, assessor jurídico, para não entrar nessa bolha de passivo estressado, nessa questão? Explique essa situação bem direitinho para a gente, por gentileza. O empresário ele quer que você encontre uma solução para o problema dele. Então já está envolvido, ele não está... ele quer que você traga uma solução. O problema ele já sabe qual é, né? Preventivamente ele não se... Ele não usou preventivamente para interromper aquele problema no início, então ele está numa maré, num rio, num córrego, tá certo? Num afluente que seja, que vai levar ele para o mar. E a água aumentando. E a água aumentando, então ele sabe que ali é hora de encontrar uma solução. Mas qual é a solução? Então, esse é o papel do advogado, é buscar as transações que estão disponíveis. Essas transações elas são extremamente eficazes. E vantajosas, né? Extremamente. Você tem dívidas que você parcela em 10 anos e dá 2% de entrada. Você pode substituir garantia, você pode fazer com que ela... Inclusive garantias fidejussórias. Sim, garantias reais, inclusive. Você pode fazer... É uma transação, né? Depende do que... Você pode liberar garantias, dependendo do que você vai e propõe uma avaliação do bem, você tem 5 imóveis numa garantia. Você pode liberar um apartamento. Às vezes você dá... O sujeito... Recentemente eu deu o apartamento que a mãe mora em garantia. Para dar uma sobrevida E aí deu errado, veio a pandemia, o negócio dele, as vendas caíram e ele disse, eu não posso dizer para minha mãe que o apartamento está com esse problema. Uhum. O senhor tocou num ponto que eu acho importante a gente mencionar aqui. Essa pandemia que nós passamos, né, em 2020, 2021, ela trouxe vários prejuízos a vários setores empresariais, vários setores do comércio, de serviços, né, de bens. E muitas dessas empresas, para sobreviverem a esse período, né, de dificuldade, elas fizeram uso de empréstimos bancários, fizeram uso de alguns programas do governo, né? E assim, muitas delas hoje se encontram nessa situação de endividamento, né? Uhum. Nesse caso, essas devem procurar o advogado para tentar minimizar os prejuízos. Mas mesmo depois desse período que a gente viveu de pandemia, ainda assim as empresas não estão com essa cultura de prevenir e de se planejar para fugir do endividamento. Elas estão procurando os advogados já quando já estão... A solução ela procura depois que já está com o problema criado. É um pensamento meu, isso aí é uma opinião minha, tá certo? Mas até certo ponto a justiça é muito boa, até de 5 a 10 anos é muito boa para quem está devendo.
porque há um fluxo de processo em que é humanamente impossível, pela quantidade de servidores que tem, eles impulsionarem os processos, né? Mesmo com a digitalização, ainda tudo é muito lento. Só que existe uma situação que, por um lado, a dívida não está expropriando seu bem, mas ela está crescendo. O banco todo ano está botando no balanço que aquela dívida é tanto, né? Falar em balanço, uma época boa de fazer acordo com o banco é a época de balanço. No final do ano, eles sempre dão um desconto assim estupendo. Bem maternal. No fechamento de balanço, né? Fechar a meta, né? É o Natal. Digamos. Assim, Exato. é para os endividados. Doutor André, que estratégias específicas e eficientes o senhor proporia ou apresentaria aqui para gerenciar esses passivos estressados no tocante às empresas endividadas, obviamente? É uma boa pergunta, mas é difícil de responder, viu, doutor Messias? Mas eu vou tentar. Vamos estudar um caso, um case. Opa, isso é muito interessante. Tá, tinha um imóvel de uma granja que o terreno fica no Camará, na região entre Eusébio e Aquiraz. Sim. Uma região que está bem desenvolvida. E essa granja estava com as atividades encerradas, né? Já tinha um espólio também para ser feito, tinha um passivo fiscal e tinha uma dívida com um dos bancos públicos do nosso país. E o gerente disse, olha, eu não tenho como resolver, não tenho como dar mais um desconto do que esse. Eu digo, mas tem um problema que o senhor não está vendo. Está vendo aquele açude ali que arrombou? Eles estão tirando a areia grossa dali. Está aqui o primeiro aviso do meio ambiente que vão autuar. A segunda autuação vai ser maior do que essa. E a terceira, o senhor pode ter certeza que o dono disso aqui vai ser o fisco, o meio ambiente, porque as multas são pesadas. Deixa-me ver. Vixe, estão tirando a areia daqui, então. Então, quer dizer, você tem que mostrar para o credor qual o risco que ele tem. Né? As ações trabalhistas, muitas vezes, quase sempre, elas passam por cima de qualquer credor. Então, você, com o imóvel na sua posse, você tem como negociar muito melhor com os credores do que você indo para um leilão ou tendo outra consequência, né? Então, isso é que eu defendo, é que você tenha a possibilidade de negociar. Não deixe essa possibilidade à mercê do seu comando. Sim, evitar que chegue decretar a mata falida e ele vá habilitar o crédito, que o crédito dele não tem nenhuma preferência, né? Quer seja uma RJ, tem bons advogados aqui que fazem recuperação judicial, mas numa falência ele vira passageiro. Perfeito. Muito bem. Carona, aliás, nem passageiro, carona. Carona, né? Porque ele perde o controle da situação. O controle fica na mão de terceiros. Tu, Daniel, tem alguma pergunta aí que foi enviada para cá? Temos aqui a pergunta da Giovana Gomes, né, que é uma estudante de Direito da Unifor, que está no 10º semestre. Ela mandou uma pergunta aqui. Doutor André, como as empresas podem avaliar sua capacidade de pagamento de dívidas e evitar crises financeiras relacionadas ao endividamento excessivo? Giovana, no âmbito fiscal, você entra com um pedido de revisão da sua capacidade de pagamento. Ali você vai apresentar o seu faturamento, você vai apresentar o porquê do seu endividamento, tá certo? E ali você mesmo aponta qual é a sua capacidade de pagamento e tenta provar pelos seus balanços e pelos seus faturamentos. Isso a Fazenda estou falando de Fazenda Nacional, ela só vai ficar sabendo se o advogado, ou o contador, ou o próprio interessado entrarem no sistema, no ECAC, né, e prestar essas informações. Uhum. Sim, então tudo isso tem que ser feito provocado pelo devedor, no caso. Pelo interessado, pelo advogado. Exatamente. O banco também. O banco não vai atrás de saber que você tem um passivo trabalhista. Você tem que tirar a certidão de débito trabalhista. Uhum. Você tem que tirar suas certidões positivas, que seja, e tem que levar o banco e dizer, essa situação, a minha situação é essa. Vocês estão concorrendo em pé de igualdade com esses aqui? Não estão. Doutor, a revelação desse quadro
que o senhor acabou de nos falar, respondendo a pergunta da Giovana, naturalmente muda completamente o espírito do credor. O credor vai pensar melhor essa estratégia agressiva que ele está tendo de obter o crédito que ele está vendo, se insistir não recebe. Tinha um banco de 3 letras que eu trabalhava aqui, isso era decidido na hora. Tinha uma mesa como essa aqui, os dados eram apresentados, aí a pessoa na hora dizia, recebe tanto. Pronto, um deságio tá resolvido. Geralmente os bancos, eles têm comitês. Esses comitês eles são usados para analisar o risco, o endividamento, e para propor os descontos que eles estão autorizados a dar. Doutor André, quando um banco vende a sua carteira de crédito, geralmente são créditos já, poderia chamar de créditos podres, eu não sei se essa expressão seria. É uma situação boa para o devedor negociar? É boa para todo mundo. Por que dizem que banco nunca tem prejuízo? Eu, quando estudante de direito, eu ouvia essa expressão, depois eu não vou dizer os percentuais corretos, não, porque eu poderia incorrer em erro e aí eu não tenho essa capacidade de criar assim, não. Mas eu vou dizer o que eu sei. Uma dívida de R$100 mil, em pouco tempo, pelos encargos contratuais, que foi o que a pessoa contratou, ela chega a R$1 milhão. Pouquíssimo tempo. Quando o banco, vamos usar um banco público federal, quando o banco eleva esse passivo de 100 para 1 milhão, ele joga 1 milhão no prejuízo. Mas aquele prejuízo ele desconta o imposto de renda dele. Sim. Certamente o que ele descontou no imposto de renda já é quase o valor da dívida. Provavelmente. Então quando ele vem e securitiza a dívida, que ele vende 1 milhão por 1%, por 5%, ele está tirando o custo de administrar aquele passivo, né, ativo para ele, mas ao mesmo tempo ele está dando lucro para quem compra, porque a pessoa vai negociar por promoção, paga 10%, está resolvido, e quem está devendo também é vantagem. Só que essa situação nem sempre ela tem essa nem sempre todo mundo combina isso. Sim. Né? Então é comum. Hoje eu tive uma senhora que me procurou. Ela comprou um apartamento, não vou dizer aonde, mas comprou o apartamento, a construtora quebrou, mas antes de quebrar alienou o apartamento dela junto ao sistema financeiro. E o advogado dela disse, não, você comprou esse apartamento 6 anos antes dela alienar o imóvel. Vamos entrar com uso capião. Não cabe uso capião, né? Sim. É bem público, não cabe uso capião, né? Então, assim, existem muitas situações em que você se depara com realidades que, quer dizer, a pessoa comprou um apartamento, por que ela vai deixar para procurar o direito dela no último minuto da prorrogação? Entendi. Né? Essa, obviamente, como o senhor já atua já há bastante tempo nessa área, mas essa é uma área que vem sendo cada vez mais procurada. Esse seria um nicho de mercado ainda pouco explorado? Daniel, é assim. Mas sabe que Rui Barbosa falava no século XIX que a justiça do século XX seria a justiça da mediação, né? Já estamos no século XXI e as pessoas acham que isso não funciona. Né? As múltiplas portas, elas estão aí para quem quiser conhecer, tá certo? Ter sucesso. Quer dizer, as pessoas, às vezes o fórum marca audiência de conciliações só para fazer tabela. As pessoas vão para lá com o espírito de dizer eu vou para cumprir tabela, exatamente. Mas na verdade não é para ser aquilo é para ser orientado pelos advogados, o risco. O fator demora é um fator muito importante nas decisões. Aquele primeiro exemplo que eu falei, sim, da pessoa que esconde o carro. Nem tem o carro, nem roda com o carro, a busca e apreensão vai ser convertida em execução, vai estar devendo 3 vezes o valor do carro e depois
Por que eu não entreguei esse carro? Por que eu não vendi esse carro? Por que eu não botei lá no Daniel para vender o carro? Por que eu não... Né? Perfeito. E tem muita gente, doutor, que se engana, pensa que entregando o bem para o credor vai se livrar da dívida, mas muitas vezes, quando ele demora, aí a demora é prejudicial, muitas vezes essa demora, quando ele entrega o bem já não satisfaz mais a dívida e ele vai continuar devedor, né? E tem que ter muito cuidado, porque às vezes o credor, ele recebe o bem, mas ele não tem autonomia para dar a quitação do negócio que está sendo feito. Então, não deixa de ser uma solução, porque se a pessoa tivesse alugado o carro, tivesse pagando pelo aluguel de um carro, a pessoa teria praticamente pago o que pagou no financiamento, um pouco mais ou um pouco menos, né? Perfeito. Doutor André, nós somos, nossa ideia aqui do podcast Bem Direitinho, somos 3, eu, doutor Daniel, o doutor Sabino Sá, que infelizmente não pôde vir, mas me parece que mandou aí alguma indagação. Mandou aqui para o algumas senhor. perguntas. Veja aí, Daniel, para a gente não Tava deixar até- o nosso colega Estava até dando uma sem olhadinha a aqui, oportunidade prestigiar, né? O Isso, doutor Sá. correto. Ele perguntou aqui, doutor André, eu pedi para o senhor explicar bem direitinho qual a importância do planejamento financeiro adequado, né, para que as empresas lidem com essa questão do passivo estressado e que também possam contribuir com a recuperação financeira dela. São 3 perguntas, né? Sim. Então, tu repete de novo? Qual a importância do planejamento financeiro para as empresas lidarem com o passivo estressado? Tá. Eu faço minha projeção, faço minhas contas de semestre por semestre. Então, sempre eu tento me antecipar de uma coisa que eu sei que vem. Por que eu vou esperar para o último dia? Uhum. Né? Então, assim, o planejamento... o brasileiro como um todo, né? A gente não tem hábito nem de poupar... não temos uma cultura, né? A gente não tem essa cultura de planejar. Fazer Mas aquela previsão orçamentária, né? Uma coisa que é muito, muito importante para que a gente possa... O empresário, ele tem que não só resistir muito ao consumo, como também tem que resistir à tentação de dever. Depois, se você estiver numa linha com um débito aberto, você vai ter restrição de crédito. Tendo restrição de crédito, seu cheque especial é fechado, então você já começa numa ciranda, porque você não planejou lá atrás uma renegociação de uma dívida ou um alongamento dela, que é a mesma coisa, né? Uhum. Então, ele tem que buscar todos os meios possíveis, orientação com advogado, orientação com contadores, especialistas, para que a empresa possa ter uma vida financeira saudável e fuja desse superendividamento, desse endividamento, né? Que quando a conta chega, como você falou no início do podcast, um dia a conta chega. E quando ela chega, se não houver um planejamento, se não houver uma orientação... Como o doutor Messias falou, tem que fazer bem direitinho. Essa conta tem que ser bem... Doutor André, hoje, nesse cenário, nosso cenário político e econômico, há incentivo do governo para que as empresas se ajustem, se equilibrem e produzam? Isso aí, ou é muita falação e pouca execução? Eu vou falar pelo que eu sei, pelo que eu vivencio, né? Outros incentivos fiscais podem existir, mas de setor a setor. Em termos de renegociações de dívidas, são abertas várias janelas e várias portas, e não é de governo A ou governo B. Sim, não. É política econômica. Perfeito. Essa política econômica, ela vem acontecendo constantemente, tá certo? Mas o que não há é uma preparação para atingir aquele objetivo. Porque se desconfia o seguinte, você tem um imóvel como esse que eu falei, eu citei o exemplo lá no Camará. O Camará tem um terreno lá, 120 hectares, uma gleba boa, um solo bom para parcelar, só que ele tem que encontrar quem queira parcelar. E para encontrar quem quer parcelar,
os sócios que ele encontra, nenhum entra com dinheiro. Mas ele tem que ter dinheiro para pagar a dívida. Então, o planejamento de como vai administrar essa situação, ele precisa de um advogado exatamente para ele passar pela linha de chegada com essas situações todas consolidadas, né? O que é que ele vai precisar? Se eu vou precisar da minha certidão. O que é que eu vou precisar para ter minha certidão? Vou precisar de tantos reais. O que é que eu vou precisar para liberar a hipoteca? Vou precisar de tantos reais. E o que é que eu vou conseguir fazer de lote nesse empreendimento e vou ter venda antecipada desses lotes para me ter dinheiro? Então, é uma matemática que tem que ser feito bem direitinho, tem que ser bem organizada. Perfeito. Fique à vontade, doutor Daniel. É mais bonito, mas não tanto. Não tanto. Doutor André, o seu escritório, o senhor atende quem tiver interesse em adotar um planejamento preventivo, né, para não cair nessa questão de endividamento, e o senhor também recebe clientes que estejam endividados e queiram sair dessa dívida, né? Agora eu procuro também fazer uma seleção natural de risco e de interesse, digamos assim, porque o escritório não é tão grande, nós somos em 6 pessoas, não dá para atender o fluxo de uma pessoa que está com a busca e apreensão de um carro, porque é igual você atender um amigo que está com um problema numa vara de família. Você não vai conseguir atingir o que ele quer, aquilo vai dar um trabalho, você vai perder o amigo, então é melhor até não fazer, é melhor até você não pegar qualquer tipo de problema não, porque às vezes o problema não é seu, né, da outra pessoa, e é enorme para ele, né? Certo. Ele não estava com problema. Mas eu procuro filtrar, ver quais são as reais possibilidades, mas eu sempre oriento com todo o amor pela profissão. Eu sempre oriento. Doutor, naturalmente algumas empresas buscam que o senhor faça o que, embora o seu nome seja André Santo, mas que o milagre o senhor ainda não aprendeu a fazer, né? E alguns querem isso. Muitos clientes querem isso. Né? Tem um caso interessante de um cidadão, ele é meu cliente já há uns 25 anos. Um médico, foi dono de um hospital aqui, ele chegou no escritório com uma caixinha lacrada, com um laudo. Eu disse: o senhor comprou sem me avisar? Ele disse: errei, não foi? Se fosse esmeralda, você vendia na Bolsa de Valores. Não é esmeralda, não. Isso aqui tem. Então, o empresário passou por várias situações que foram envolvidos por buscar vantagens, entre aspas, né? Por exemplo, título da dívida pública. Eu tenho 2 pregados lá na minha sala, né? Teve um empresário que já partiu, ele chegou: doutor, tá aqui a minha solução aqui, olha aqui. Aí eu: acha mesmo que isso aqui tem 200 anos? Acabou de sair da gráfica. Então assim, título da dívida pública, metais preciosos, e várias outras situações que a gente se depara com pessoas achando que vão encontrar a solução e gastam dinheiro para isso. Hoje a moda é criptomoeda, né? Teve um advogado, nosso colega, que me procurou dizendo que tinha uma ação transitada em julgada contra o Banco do Brasil que podia usar para pagar todo tipo de dívida federal, inclusive tributo. Eu disse: colega, tá certo, vou te dizer uma coisa, minha opinião, posso estar errado. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Se o sujeito tem uma ação transitada em julgada contra o Banco do Brasil, penhore os ativos do banco. Não precisa vender com deságio, não. Vá lá e penhore as ações do banco. O banco tem dinheiro lá no Banco Central. Então você pode ir atrás que essa ação tem uma rescisória, que essa ação não é... Então, existem muitas pegadinhas no mercado, tá certo? Que só gera mais endividamento para o empresário. Perfeito. Doutor André, hoje o país está assim
questão dessa efervescência política, isso naturalmente atrapalha quem quer produzir, quem quer empreender. Mas a questão da dívida em si, esse impacto dessas dívidas fiscais e bancárias nas empresas, dá para se viver com isso, né? Se a pessoa tiver equilíbrio e consciência e lucidez, o empresário dá para superar, e com uma boa assessoria jurídica também, né? Sem prometer, porque também aqueles escritórios que prometem o céu. Né? O que eu acho é o seguinte, é que sempre tem que existir um plano A, um plano B, um plano C, tá certo? O melhor dos mundos é você, da dívida, você tirar a sua quitação e sair com dinheiro. É a melhor dos mundos. O primeiro exemplo do carro. Em vez de guardar o carro e sonegar a informação, porque inclusive vocês que são penalistas também, vocês sabem que tem crime de desobediência, né? Se o sujeito esconde o carro e diz para o oficial, escondido, vindo encontrar, ele pode responder criminalmente, né? Mas que ele se faça de desentendido, que não sei cadê o carro, se roubaram ou coisa do gênero, ele vai estar sem o carro, não vai poder rodar. Ao passo que antecipadamente ele poderia já indo, esse mês foi difícil de pagar, e no próximo, rapaz, eu já vou encoxar esse carro para vender. Perfeito. Doutor André, a gente acompanha aí nas redes sociais alguns advogados, alguns juízes que deixam de ser juízes para dar aula, mostrando, segundo eles, táticas e técnicas eficacíssimas, mirabolantes, né, secretas, de tornar a execução eficaz e abocanhar o coitado do credor. Não é bem assim, né? Acho que, como o senhor mesmo falou, o próprio judiciário tem mecanismos não tão drásticos para uma composição e deixar o credor pagar a dívida sem ter que se sacrificar, sem doar o sangue. Na verdade, não é o judiciário que tem essa habilidade. Sim, foi não. O judiciário é muito engessado até certo ponto, né? Mas, assim, os credores oferecem mecanismos para quem quiser negociar. Você sai da sua posição de litigante e vai para uma situação de sentar na mesa de negociação. Essa parte aí você consegue ter um bom aproveitamento. A outra parte da pergunta que tu falou falou do judiciário que... então não é o judiciário que oferece. São essas pessoas que oferecem... os credores, o fisco. O fisco federal é uma mãe, porque constantemente ele está abrindo editais de transações, né? Os bancos, pelo menos o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, eles têm unidades de recuperação de créditos que elas estão muito ativas em termos de negociar. Óbvio, evidente que a pessoa indo acompanhado com um advogado e tendo uma boa orientação do que precisa ser dito, facilita para todo mundo. Doutor André, o nosso amigo que tá nos assistindo aqui, que tem uma empresa, pequeno porte, médio porte, enfim, tem uma empresa e que tem dívidas. O primeiro passo para resolver essa situação seria fazer um apanhado de todas as dívidas e buscar um advogado para que ele faça esse planejamento, esse processo de quitação. Isso, faça a proposta. Certo. Ele vai saber o que está devendo, onde está devendo, vai provocar muitos credores recebem a dívida pelo valor de face. Muitos, independente do tempo que ela esteja. Certo? Muitos credores, quando não tem garantia, recebem as dívidas de 20 anos, você paga sem juros. Com valor de carta, praticamente. Dívida de 20 anos você pagar sem juros, mas por quê? Porque não tem bens para penhorar. Perfeito. Naturalmente, nessa seleção, aproveitando que o gancho do doutor Daniel, há uma seleção da natureza do débito, aqueles que são mais caros, aqueles que pode-se obter uma vantagem maior, porque o credor está mais aberto a receber. Você faz essa seletiva e orienta de que, olha, vamos
por aqui, depois por aqui, vamos esquecer isso aqui. Há aquelas também que eu imagino que os credores não desistiram de ir atrás, ou isso é ficção? Não, hoje em dia a prescrição intercorrente é o inimiga de qualquer credor, né? Porque os magistrados, pelo menos no Ceará, eles estão decretando isso com muita facilidade e é pertinente, né? Um credor que abandona uma dívida, ele incorre na prescrição intercorrente. Isso não é difícil de acontecer, mas é comum você ver também muitas objeções à execução, essas objeções com um caráter meramente protelatório. Sim. Às vezes é tudo um carimbo e não vai chegar a lugar nenhum. Mas, bem, se o intuito é ganhar tempo, ele está ganhando tempo, né? Mas, assim, eu prefiro aquela linha de que... De resolver. Do que de postergar, porque a coisa pode sair um pouco mais onerosa. Você pode perder o controle, né? Entendi. Perfeito. Doutor, e nesse aspecto, o senhor mencionou aí a prescrição intercorrente, né? E tem aquela prescrição que é a prescrição quinquenal, que tem um prazo diferenciado também quando é uma dívida fiscal, né? Então, quando se vai fazer esse apanhado das dívidas, também o advogado ali ele já vai apontar quais as que são devidas e quais as que são indevidas, com base nessa questão da prescrição também, né? O advogado ter conhecimento da lei uniforme, ter conhecimento das prescrições, né? Ter conhecimento que as cédulas de crédito prescrevem 3 anos, né? O que as prescrições do modo geral, né? Mas o senhor já tomou conhecimento de empresários que, por desconhecimento, ou de pessoa física também, que por desconhecer essa situação e não buscar uma orientação com um profissional especializado, pagou dívida que não precisaria ter pago? Conheço. Isso acontece muito. Acontece. Então, você que está nos ouvindo, busque um advogado para não pagar uma dívida que às vezes não precisaria. Que às vezes não precisaria pagar, né? É verdade. Boa. Doutor, e a ação monitória, que é aquela que resgata a execução do título perdido com o tempo. Qual título de qualquer época é possível readquirir essa força executiva com ação monitória? Sim, ela se converte em execução. Não importa. E aí não se poderia, como defesa da ação monitória, como contestação, alegar a prescrição? Bom, você pode alegar a prescrição a qualquer momento, né? Mas... Entendeu a pergunta? Provar a ocorrência dela antes da sentença que resgatou a executividade. Dívida de condomínio, dívidas de toda a natureza, a prescrição é uma coisa que você tem que estar sempre... Para quem está devendo, é a melhor matéria de defesa, porque ali extingue realmente o processo, né? É a tese mais usada na defesa dos devedores? Não. Agora tem uma coisa interessante, assim, muitas vezes o credor ajuiza uma execução e era para ajuizar uma monitória, digamos, certo? Erro da via eleita. A matéria de defesa diz que foi erro da via eleita, que estaria prescrito, né? Sim. Dependendo do caso, o credor pode voltar e ajuizar uma ação ordinária, porque ali ele interrompeu a prescrição, ele ajuizou a execução dentro do prazo de 5 anos da monitória. Certo. Então, ali interrompeu, era para ajuizar com 3 anos, ajuizou com 4, mas ainda tem mais 1 ano para vencer a monitória. Então, ali ele pode voltar e entrar com a ação ordinária. Então, assim, sempre analisar o pano de fundo é interessante, para você não achar que ganhou e depois estar com a... Se surpreende com o oficial de justiça dizendo... conta que está chegando. Então, o empresário que hoje está passando por uma dificuldade financeira e que tem alguns cheques lá por inadimplência, está passando por essa dificuldade justamente por inadimplência, e tem cheques, tem notas promissórias, mesmo que já tenham alguns anos, não está tudo perdido. Ele pode procurar um advogado e fazer a recuperação desse crédito. Os entes públicos fiscais, eles estão agora, de 2022 para cá, protestando, né? Sim. Então, chegou-se à conclusão que dívidas de pequeno porte não vale a pena
entrar na justiça para cobrar. Então eles protestam. Eles criam esse embaraço na vida do devedor. Mais esse embaraço. Isso aí é a interpretação de cada um, digamos assim. Mas é uma faculdade que cabe a ele cobrar Perfeito. o título dele, né? E na justiça não consegue. Quer dizer, a efetivação do judiciário pelo aparato que tem é bem complicado. Teve agora, há algum tempo atrás, que o município, né, saiu uma lei municipal aí que aquelas cobranças de IPTU até eu não sei qual o valor, não sei se 5 mil, 50 mil, umas execuções que tinham aí na vara de execução fiscal, que essas, até determinado valor, todas elas foram extintas, né? Correto. E passou-se a cobrança administrativa. Correto, é isso mesmo. Porque essas dívidas de IPTU são o próprio terreno, né? Então elas estão dentro do imóvel, você não vai fazer nada com aquele imóvel. Muito bem. Eu acho que o nosso tempo já está... Não é? Cadê a nossa assistente? Pronto, nós temos 10 minutos, acho que a gente pode aqui encerrar. Eu, da minha parte, doutor André, quero muitíssimo, primeiro, um prazer revê-lo. Fazia tempo que nós não havíamos nos visto, né? A gente vai, não vai, e a gente... Você tá mais moço, mano. Eu fiz um pacto com o tempo. Foi? Nem eu fujo dele, nem ele me persegue. Um dia a gente se encontra. Mário Lago dizia isso, né? Pois bem, então da minha parte, estou muito feliz em revê-lo, agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, essa aula que o senhor nos deu aqui. Eu espero que esse assunto que é delicado tenha ficado mais leve e mais claro para os nossos ouvintes e amigos que nos acompanham, que nos seguem. E o doutor Daniel. Doutor André, como quero estender aqui o agradecimento que o doutor Messias fez aqui ao senhor, e quero lhe fazer também mais um convite, porque eu sei que o senhor também é especialista em regularização de imóveis. Né? Regularização de imóveis, questão de inventário, né? Então eu quero já fazer aqui o convite para que o senhor venha aqui mais uma vez para que a gente trate desse assunto, porque é um assunto que é muito perguntado. Porque a gente encontra muita gente que tem muitas dúvidas. Né? Meu mora num imóvel que era do avô, que o avô deixou para o pai e a família não fez o inventário e agora ele quer regularizar. Tem um imóvel, Mano Messias, que essa construtora está terminando esse imóvel. Fica na Rui Barbosa, depois da Santos Dumont. Não vou fazer propaganda de ninguém, mas esse imóvel tinha problema com confinante, com fisco, com a desapropriação. Os donos são jovens de 80 e poucos anos, mas com alguns outros problemas jurídicos na vida, e tinha problema também com o Banco do Nordeste. Hoje é um prédio que está sendo concluído lá. Então não existe problema pequeno nem problema grande, tudo é problema e tudo tem solução. Perfeito. Basta olhar para ele e ter calma. Nesse seu exemplo aí, solução não é problema, né? Nesse seu exemplo aí, todos saíram ganhando. Todos. Aí é o seguinte, essa questão dos imóveis vem dentro de quê? Quando você pega esses passivos estressados, sim, você se depara com uma solução que o problema que o empresário tem. O empresário tem problema com a ex-mulher, o empresário tem problema de inventário do imóvel que recebeu, do pai, tem problema de confinante, de georreferenciamento, então tudo está dentro desses passivos estressados. Mas será um prazer voltar aqui e conversar com vocês. Doutor, e outra coisa que nós estamos no aguardo, naturalmente, é do seu livro, imagino eu, com esse termo que é muito interessante, passivo estressado. Eu espero que o senhor lance aí um material. Tu acredita que o português não acredita que uma dívida de 10, 15 anos pode ser negociada? Ele acha que isso não existe. Eu tive que convencer o meu professor que existe, professor. Tem dívidas de 20 anos que você consegue resolver. Eles não conseguem entender. Mas uma pessoa passa 20 anos devendo e o credor não consegue findar com aquela... Sim. Muito bem. Pois, doutor André, agradeço o senhor, espero o senhor aqui mais uma vez para que a gente possa explicar bem direitinho, né, sobre o tema da regularização de imóveis, e espero que os nossos ouvintes, né, que quem está nos assistindo aqui e ouvindo também, porque também vai estar, quem quiser assistir vai estar no Spotify,
né? Tenham aprendido, tenham entendido bem direitinho, né, esse tema que é tão complicado, mas que a gente espera que hoje tenha ficado mais simples o entendimento, né? Você explicou bem direitinho com o seu conhecimento, com a sua competência, com a sua experiência. E simplicidade. E simplicidade. Né? É isso aí. Prazerzão, doutor. Felicidade, saúde para o senhor e até mais ver. Você que está nos assistindo, não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal. Se gostou do conteúdo, compartilha com um amigo, que ajuda também a gerar engajamento. E pode seguir a gente lá no Instagram, no TikTok e no Facebook. As mídias sociais vão estar na descrição do vídeo, não só as do canal, do Bem Direitinho, como também as do Dr. André. Inclusive, quem quiser entrar em contato, de temas, né? E quem quiser entrar em contato também, que se identificou aqui com o tema, que está passando por esse momento, quiser entrar em contato com o Dr. André, o link lá, o contato dele vai estar na descrição do nosso vídeo. Tá certo? Um abraço e até o próximo episódio. Fiquem com Deus todos. Não foi isso. É isso.